Prezados irmãos em Cristo, a paz do Senhor, minhas irmãs, que Deus abençoe vocês. Este é o seu canal Adonai. Você que está chegando por agora, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, deixa o teu like que ajuda muito no crescimento do canal e também deixa aí o teu comentário no rodapé do vídeo, tá bom? Aquilo que você entendeu da mensagem, comente, é muito importante. E a mensagem de hoje, prezados, é sobre heresias. Eu quero falar de um grupo que está aí nas redes sociais falando que agora eles descobriram o nome de Deus, o verdadeiro nome de Deus, né? Deus, o Eterno. Eles não usam o nome Deus, eles usam o nome Eterno. Nós sabemos verdadeiramente que nós usamos a palavra eterno, Deus eterno, Pai eterno, falando que Ele é eterno, desde a eternidade tu és Deus. Só que eles estão usando o nome eterno como um título, como se fosse, eles não usam Deus, usam eterno. O eterno é o Ial, e o filho do eterno é Yahusha, Yahusha Mashiach. E isso, irmãos, você pode até dizer, mas você vai falar sobre isso? Você vai discutir? Não, não é que eu discuta. Se viesse algum deles para discutir, dialogar isso comigo, eu não aceito discutir porque não tem fundamento. Eles não vão me convencer disso e eu não vou convencer eles da verdade, então para que discutir? O objetivo de eu fazer este vídeo é alertar pessoas, muitas pessoas incautas, principalmente aos que não leem a Bíblia, creem, mas não leem, porque essas pessoas eles usam de sutileza. Eles abrem a Bíblia, igual eu estou fazendo com a Bíblia, e eles começam a falar, olha aqui, está escrito aqui, aí lê. Aí você, não, mas aí você pode até acompanhar na tua Bíblia, diz, não, mas ele está lendo. Olha, Ial está falando isso, o seu filho Yahusha Mashiach está dizendo isso, o Eterno é isso. Essas pessoas, amados, o apóstolo Paulo já fala desde muito tempo, há quase 2000 anos atrás. Se os escritos, as cartas foram escritas aproximadamente 60, 70 anos, 50 anos depois de Cristo, então quase 2000 anos foram escritos. E ele fala aqui na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, eu vou ler aqui para você, diz assim: o Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha, Paulo diz que o Espírito Santo de Deus expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, ou seja, deixarão de crer, largarão de mão a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, isso aqui, prezado irmão e irmã, é um alerta que Paulo deixou, sabendo de antemão que ia acontecer. De antemão ele já deixa escrito, alertando as pessoas que isso ia acontecer. Em outro trecho, Paulo está dizendo assim, olha, eu temo que depois da minha partida, introduzirão lobos devoradores no meio do rebanho e não o pouparão. Por que ele falou isso? Porque ele sabia que pessoas incautas iam acreditar nessas coisas e heresias. Mas olha o que diz a palavra de Deus. Essas pessoas, antes de eu ler mais alguns trechos da Bíblia Sagrada, eu vou dizer, essas pessoas eles usam muito o judaísmo. Eles falam, não, mas a Bíblia hebraica, o original hebraico, eles usam muito o hebraico, veja bem. Mas deixa eu te falar, porque eles se aprofundam, e tem pessoas até mesmo que foram da Assembleia de Deus, eu sei de pastores que foram da Assembleia de Deus, e hoje eles se aprofundaram tanto no hebraico, que eles agora apostataram da fé. Eles acreditam tanto, olha só o perigo quando se aprofunda uma teologia falsa. Por que teologia falsa? Teologia quer dizer estudo sobre Deus, Deus, logia, estudo sobre Deus, só que eles fazem um estudo diferente, falsificado. Eles torcem a palavra e trazem ensino às pessoas. Como a pessoa não tem conhecimento da Bíblia Sagrada, se aprofunda só no estudo de teologia, eles acabam apostatando da fé. Você que quer fazer um curso de teologia,
O meu conselho é, primeiro, leia as Escrituras Sagradas. Leia 3, 4, 5 vezes. Leia várias vezes as Escrituras Sagradas. Depois você faz um curso de teologia. Você pega o que é bom, você toma para si, e o que é mal, você lança fora. Você está entendendo? Olha só, vamos ver o que diz Mateus a respeito dos judeus, da aplicação completa ao judaísmo. É muito perigoso. Mateus 28, do versículo 11, que fala a mentira dos judeus, é o título na minha Bíblia. Talvez na tua Bíblia seja outro título, mas o conteúdo é o mesmo. A mentira dos judeus. Por quê? Eles estão agora mentindo, torcendo a palavra, para poder aplicar a corações aquilo que já vem sendo mentira de muito tempo. Versículo 11. Quando alguns da guarda iam chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Reunindo-se eles com os líderes religiosos, decidiram dar muito dinheiro aos soldados, recomendando: dizei que vieram de noite os seus discípulos e, enquanto dormíeis, o furtaram. Caso isto chegue aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e vos colocaremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e espalhou-se esta história, para não dizer mentira, né? Esta história entre os judeus até o dia de hoje. Então veja bem, até o dia de hoje essa mentira perdura em Israel, que os discípulos de Jesus roubaram o corpo dele, que ele não ressuscitou. Se você chegar hoje a Israel, qualquer cidade, qualquer região de Israel, Israel Estado, você vai perguntar sobre Jesus, se ele é o Filho de Deus, se ele é o Messias, e eles vão dizer que não. Unanimemente vão dizer que não. Por quê? João, o apóstolo, ele fala lá no primeiro capítulo do livro de João, o Evangelho, está dizendo assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Veja bem, eles não acreditaram. Eles esperavam um Messias que viesse para libertar Israel do domínio romano, viesse num cavalo bonito, vestido de roupas reais, passar em cima de um tapete vermelho e se assentasse no trono de Davi, lá em Jerusalém, para libertar Israel e governar. Só que Jesus veio contrariando as suas expectativas. Veio de roupa simples, num jumentinho, andando por cima de roupas dos que eram seus seguidores, que lançavam no caminho, enfeitando com palmeiras para que ele pudesse caminhar. Então eles rejeitaram Jesus, e essa mentira perdura até hoje. Mas o evangelho foi deixado. Os que creram em Jesus, como no seu colegiado apostólico, os outros que se tornaram discípulos, porque muitos creram em Jesus. Muitos que morreram e estão aguardando o arrebatamento da igreja, daqueles judeus que creram em Jesus. E quando ele estava prestes a ascender aos céus, lá no Monte das Oliveiras, cerca de 40 dias após a sua ressurreição, ele começa a instruí-los dizendo: olha, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século, ou seja, até que eu volte. Então veja bem, Jesus instruiu e diz: vá, faça discípulo, discípulo fazendo discípulo, porque um dia ele viria, e o evangelho foi esse, anunciar que Jesus veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Mas os judeus dizem que não ressuscitou ao terceiro dia. Olha só, vamos para Gálatas. Gálatas, capítulo 1, vamos ver o que está dizendo o apóstolo Paulo falando aos irmãos da Galácia acerca do evangelho de Cristo. Vamos aqui. Acerca do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus. Gálatas, capítulo 1, diz assim, a partir do versículo 6. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou, na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas alguns que vos inquietam, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja amaldiçoado.
Assim como já o dissemos, agora de novo também o digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja amaldiçoado. Outras tradições falam, seja anátema. Não é verdadeiro, é um evangelho falso que eles estão passando para você. E agora descobriram que o nome de Deus é Ial. E o nome do filho é Yahshua Machia. Me diga uma coisa. E as pessoas do passado, séculos e séculos passados, 20 séculos passados, mais de 20 séculos passados, morreram enganados? Eles estão enganados? Eles não sabiam o verdadeiro nome de Deus? É ou não é um outro evangelho? E eles são tão sutis que eles falam, olha, eu não digo que Jesus está... Eu não chego para um cristão e falo, olha, Jesus, o nome de Jesus não existe, está errado. Não, eu chego assim, olha, você conhece as Escrituras? Você chega com uma fala mansa para poder pegar os incautos. Mas a palavra de Deus está dizendo, cuidado, porque o Espírito já está avisando, que muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Olha o que diz a primeira carta do apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João. Louvado seja o nosso Deus. No capítulo 2, o versículo 18 a seguir, diz assim: filhinhos, esta é a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Saíram de nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se tivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco. Mas isso é para que se manifestasse que nenhum deles é dos nossos. Mas vós tendes a unção que vem do santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Eles negam que Jesus é o Cristo. Então eles são os mentirosos. Vamos agora novamente aqui para a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, vê o que ele vai dizer aqui. Louvado seja o nosso Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. Ele está orientando a Timóteo para que ele pregasse a palavra, o evangelho verdadeiro. Exorto-te, pois, diante de Deus, isso é capítulo 4, versículo 1. Exorto-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos ou comichões, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Ele está alertando que viria essas pessoas com comichões nos ouvidos, coceira, a respeito da sã doutrina, e começariam a distorcer a palavra. Olha só, uma das aberrações que eles falam é sobre Apocalipse, no capítulo 12, que eu vou ler para você. Eu vou ler e depois eu vou fazer a minha explicação. O livro do Apocalipse é um livro escatológico, e muitas pessoas querem ser detentoras da verdade e dizem, não, aqui é assim, assim, assim. Ele não diz assim, eu entendo assim. Não, essa aqui é a verdade. Creia. Essa aqui, do jeito que eu estou interpretando, é que é o certo. Você tem que crer. E já eu falo diferente. Eu estou entendendo assim. Então eu digo a você, vamos para a aproximação de uma lógica. Porque cada coisa que você fala, você busca uma lógica para ver se pelo menos tem fundamento. Eles querem colocar na mente das pessoas que acharam o verdadeiro nome de Deus. Não é Deus, é eterno, é Ial. E o seu filho, Yahshua. O nosso país
República Federativa do Brasil, a história que conhecemos há mais de 500 anos é que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, não é isso que você sabe? Por Pedro Álvares Cabral. Essa história, ela perdura há mais de 500 anos. Mas ao longo, uma história diz que foram os espanhóis que vieram primeiro. Mas já pensou se a gente for começar a falar, ó, não foram os portugueses, foram os espanhóis. Não foram os portugueses. Aí querer implantar na mente das pessoas que quem descobriu o Brasil foi a Espanha, e os que morreram há muitos anos, há 5 séculos atrás, na crença que foi os portugueses que descobriram o Brasil. Como ficaria essa história? A mesma coisa é que a nossa crença é que Deus é o Criador de todas as coisas, Jesus Cristo, seu Filho, e Salvador da humanidade. Como é que agora que eles vêm querer, 20 séculos depois, dizer que acharam o verdadeiro nome de Deus? Você acredita? Se você acredita, você é muito inocente. A Bíblia Sagrada é a inerrante e infalível palavra de Deus. Olha o que diz aqui Apocalipse 12. Eu assistindo um vídeo no YouTube, o rapaz leu isso aqui, eu fico com dó dele, um camarada até novo, deve ter uns 20 e poucos anos, já está com a mente deturpada, nem leu a Bíblia ainda, nem conhece as Escrituras, mas trechos isolados, eles passam referências, e se você brincar, você cai nas lábias deles. O capítulo 12 do livro do Apocalipse diz assim: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Memoriza aí. Uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher, que estava prestes a dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um varão, que há de reger, memoriza também, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Vamos para uma aproximação da lógica. Porque primeiro eu vou para a fala dele, do rapaz que eu estava assistindo no YouTube. Não sei o nome dele e não estou muito interessado. Ele disse que essa mulher representa, ele diz assim, nós, a igreja, um povo, porque na totalidade é um. Então é um povo. Desse povo vai ser gerado, ou nesse povo vai ser gerado um filho. E esse filho regerá as nações com vara de ferro, é o que está dizendo aqui no versículo 5. Ora, se esse filho vai nascer, claro que ele está falando espiritualmente, no sentido espiritual, vai nascer de pessoas falíveis, pessoas limitadas, que poder terá esse ser de governar nações? Que poder terá esse ser de governar o mundo? Agora veja, vamos para o meu raciocínio, ver se aproxima-se, pelo menos aproxima da lógica. A mulher que tem na sua cabeça uma coroa de 12 estrelas representa a nação de Israel. 12 estrelas representam as 12 tribos de Israel. Então, olha só. A mulher representa Israel. As 12 estrelas representam as 12 tribos de Israel. Quando fala que ela foi levada para o deserto,
o seu filho foi arrebatado para o céu, quer dizer, Jesus é filho, porque ele nasceu da nação de Israel. Ele é como homem, ele é da descendência de Israel, ele é descendente de Israel, ou seja, que figura a mulher, foi arrebatada para o céu, para o seu Deus. Quando fala que a mulher foi levada para o deserto e ali alimentada por 1260 dias, representa no período da grande tribulação, porque Israel rejeitou a Deus, então as nações vão se juntar para destruir Israel. Sabe da guerra do Armagedon? Israel vai ser encurralado no deserto. As nações comandadas por Satanás, que é o dragão, vai querer devorar a mulher, devorar a nação de Israel. Aí Jesus vem e vai dominar as nações, vai prender o dragão, que é Satanás, por 1000 anos. E ele vai reger as nações com vara de ferro. Não é um ser que vai nascer de nós. Onde que já se viu isso? Jesus é o único, porque ele é o Filho de Deus. É ele que tem todo o poder. Paulo diz que por ele ter se humilhado até a morte e morte de cruz, Deus o exaltou soberanamente, que deu o nome que é sobre todos os nomes, para que no seu nome se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso está lá no Filipenses capítulo 2. Então veja bem, Deus deu autoridade a Jesus Cristo. A Bíblia ainda vai dizer em Apocalipse que João, quando ele estava diante do trono, ele chorava muito, porque ele viu que tinha um livrinho escrito por dentro e por fora, e ninguém, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, foi achado um capaz de abrir o livro, nem de olhar para ele. E o anjo disse para João: não chora, olha, o cordeiro que foi morto e reviveu, ele tem autoridade, somente ele tem autoridade de ler o livro, fica tranquilo. Então, esse filho que vai nascer é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que descende de Israel, humanamente falando. E quando ele vir plantar o reino de 1000 anos na terra, ele vai reger as nações com vara de ferro. Vamos conferir? Salmo 2. Vamos aqui para o Salmo de número 2 para ver o que está dizendo. Se confere essa passagem aqui que fala que ele vai reger com vara de ferro. Olha o que diz o Salmo 2. Aqui o salmista começa dizendo que as pessoas eles rejeitam a Jesus e fala: sacudamos dele, de nós as suas algemas, né? E diz assim, aí o Senhor Deus diz assim: proclamarei um decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os regerás com vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Portanto, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Então, olha só, Jesus Cristo é o único que vai reger as nações com vara de ferro, e não um ser que vai nascer de pessoas. Isso é história de caronchinha. Cuidado, meu irmão, minha irmã, com essas falácias. Ore ao Senhor, leia a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Peça orientação ao Espírito Santo de Deus para quando essas pessoas virem falar essas coisas para você, você dizer: olha, eu já estou vacinado. Eu sou um escolhido, uma escolhida de Deus. Eu espero o meu Senhor Jesus Cristo voltar para me buscar, para morar no céu. Não creia em heresias, em falsas doutrinas. Clama o sangue de Jesus e esteja protegido disto. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Amém.